Bom, boa tarde para quem está me vendo na tarde, bom dia para quem vai me ver de manhã, boa noite para quem vai me ver à noite e oi para todo mundo que está aqui comigo. A gente vai começar hoje, começar não, né? Mas eu vou revisar com vocês um conteúdo que eu comecei na semana passada e como foi uma aula gravada, né? É legal a gente revisar aqui com todo mundo presente. Deixa eu fixar meu vídeo aqui. Então, assim, a gente começou a falar sobre preposições. E olha só o que fala aqui. Así como en portugués, en español también hay preposiciones. Ellas sirven para unir palabras o términos y pueden dar vários significados a uma frase. Então, preposição. Pense assim, aquilo que está numa posição que conecta termos de uma frase. Sejam eles adjetivos, advérbios, substantivos, interjeições, verbos, não importa. A preposição ela está sempre conectando, né? E ela está sempre dando um sentido. Ela sempre dá um significado para a frase como um todo. Então, olha só os exemplos que diz aqui. Después hablaremos con ellos. Después hablaremos sin ellos. Después hablaremos de ellos. E depois hablaremos por ellos. Quem pode me explicar as diferenças de cada frase, que é basicamente a mesma oração, só muda a preposição? Qual que é a diferença entre uma e outra? Por exemplo, quando eu falo después hablaremos con ellos, qual que é o sentido? E depois hablaremos sin ellos, qual que é o sentido? Mandaram um chat aí. Aí, prof. E aí, quem pode falar? Vocês vão me deixar falando sozinho aqui, né? Não, professor. Ah, obrigado. Que bom que eu não estou falando com robôs. Qual que é a diferença, Bianca, entre con e sim? Com e si? E sim, por exemplo, quando eu falo igual o exemplo aqui, ó. Después hablaremos con ellos. E depois hablaremos sin ellos. Que o si seria sem e o com seria com a pessoa. Isso, então vejam que o con, ele dá um sentido de companhia, né? De parceria, de estar com alguém, falando na presença deles. E o sim seria ausência, né? Dá o sentido de ausência. Agora, depois falaremos de ellos. Esse de está dando um sentido de sobre o que eu estou falando, né? Eu estou falando deles, de ellos. E agora aqui, depois falaremos por ellos, está falando de uma imposição de quem que eu estou falando, no lugar de quem eu estou falando, por ellos. Né? Então vejam como que a preposição pode ser a mesma oração, mas se eu mudo a preposição, eu mudo completamente o sentido. E é isso que o livro quer que a gente entenda hoje. Né? Quer que entenda que cada preposição ela dá um sentido. E olha só o que fala aqui. A primeira preposição, a, pode indicar tempo, lugar, modo, causa, finalidade, motivo, direção, edad, distância. Meu Deus, quanta coisa. Tentem pensar assim, nos principais sentidos, nos exemplos que o livro traz. Então, olha só, vamos a la classe. Vamos a la classe, tá dando um sentido de direção. Eu estou indo em direção a la casa de Juan. Vamos a la casa de Juan. Agora, se eu falo te busco a las 5, eu estou dando um sentido de tempo. Eu vou te buscar às 5, né? Agora, se eu falo lo hizo a escondidas, eu estou falando de que maneira ele fez, né? Ele fez no modo a escondidas. Então, estou falando um modo, né? Como? E toma a medicina 5 vezes al dia. Está dando também esse sentido de tempo, né? Durante o dia, né? Então, olha só como a mesma preposição pode ter diferentes sentidos. Preposição com é uma das mais fáceis, né?
suele expressar a ideia de companhia, modo, meio ou instrumento, mas é basicamente companhia, né? E o modo, por exemplo, olha aqui, vive em La Chabola com su tio. Então, eu estou falando de companhia, eu estou falando com quem eu vivo. Para não cair de la cuerda floja, el hombre caminhava com muito cuidado. Então, caminhar com muito cuidado, eu estou falando o modo que eu estou caminhando, né? A maneira que eu estou caminhando, né? Então, por exemplo, eu posso falar, eu escrevo com lápis. Aqui eu estou falando um instrumento por meio do qual eu escrevo. Então, aí que eu posso falar o meio ou o instrumento, né? Que eu estou usando para fazer algo. A preposição de é uma das preposições mais usadas e mais comuns, né? Então, olha só. De. Essa preposição pode aportar muitas ideias. Indica a procedência ou o ponto de partida. Então, olha só o exemplo aqui que o livro traz. Vengo de la clase de ballet. Então, quando eu digo vengo de, eu estou dando um ponto de partida desde onde eu estou vindo. Sim, então, desde onde eu estou vindo. Vengo de la clase. Né? Pode falar também de... Expressa também a ideia de possessão. Então, este borrador é de Marieta. Ele é de quem? De Marieta. Então, eu estou falando de possessão. Puedo falar também de autoria. Este livro é de, não sei, de Miguel Cervantes. Então, é dele. Ele escreveu. Ele é o autor. Puedo falar de causa, matéria, contenido, modo, tempo. Então, por exemplo, a casa está hecha de ladrillo, né? Então, é o material que a casa está sendo... Que é o material por meio da qual a casa foi construída. De ladrillo, ladrillo é tijolo. Então, vejam os sentidos que o de pode ter também, né? São vários sentidos aí que a gente pode dar para o de. Desde indica procedência, origem espacial ou temporal. Então, se desde, eu posso falar desde um lugar ou desde um tempo. A origem de um lugar ou a origem de um tempo. Então, olha só, desde la puerta vimos los niños jugando al fútbol. Então, a origem, a procedência espacial é desde a porta, né? Agora, se eu digo, desde o mês passado, não sabemos como estão os supervivientes, eu estou falando de tempo. Se uma origem temporal, desde o mês passado. Tá bom? Então, desde eu posso usar para dois sentidos, lugar ou tempo. Alguma dúvida até aqui? Não. Não? Então, assim, professor, eu tenho que memorizar tudo isso? Não é memorizar, mas é, por exemplo, você entender os sentidos que a preposição pode dar para a frase. Porque você sabendo mais ou menos os sentidos, você vai saber qual preposição dá para encaixar ali. En se refere ao meio de transporte quando vai acompanhado de verbos de movimento. Com os demais verbos indica lugar. Então, olha aqui, isso é uma coisa legal. No português, a gente não usa o en para falar de meio de transporte. Eu falo, eu vou de carro, eu vou de avião, eu vou de ônibus. No espanhol, quando eu falo meio de transporte, eu não uso de, eu uso en. Iremos a tu casa en autobús, en bicicleta, en auto, en avião, en metrobús, ok? E aí eu posso falar de lugar, o en também uso para lugar. Hace muito tempo que vivo en Fortaleza, né? Aí ele dá duas exceções aqui, excepções, que é a caballo e a pé. Então eu não falo vou en pé ou vou en caballo. Esses dois casos aí eu digo eu vou a pé ou eu vou a caballo. Tá? Então lembrem dessa diferença. No espanhol eu não falo eu vou de carro, vou en auto, eu vou en avião. Tá bom? Quando eu falo de meios de transporte. Pode expressar ideia de objetivo, finalidade, destino, uso, movimento, tempo, ponto de vista. Então veja assim, o para é basicamente finalidade, né? Finalidade é destino. Quando fala aqui, ó, este autobus vai para Barcelona, eu estou dando uma finalidade para o autobus. Eu estou dando um destino, ele vai para. Agora, se eu digo, el bolígrafo serve para escrever, eu estou dando, perdão,
O Barcelona é destino. E aqui o bolígrafo eu dou finalidade. Para que ele serve? Ele serve para escrever. Então aí são os dois principais usos que eu dou pro para. Por. Indica ideia de movimento, causa, tempo, impreciso, modo, valor, motivo, lugar. Então, olha só. Callejeamos toda a noite por el bairro. Então, aqui, por el bairro, fala assim de movimento, né? Eu andei por, né? Pelo bairro, de lugar, né? Então, estou dando um sentido de lugar também, por el bairro. El niño dijo que va a conseguir su juguete por las buenas ou por las malas, por bem ou por mal, é o modo. Ele vai conseguir como? Por bem ou por mal. Então, estou dando um modo de como ele vai conseguir o brinquedo. Então, aí é um dos sentidos que a gente pode usar o por. Sim, indica privação, carência e condições. Olha só, a mim me gusta comer tostada, pero sin mantequilla. Então, aqui fala de ausência, de privação, mas também de condição. Sem pagar, não podemos entrar. Sin estudiar, no vas a passar. Sin trabalhar, no vas a ganar dinheiro. Então, esse sim também pode ser usado como uma condição, né? Para conseguir alguma coisa. E aí, por fim, a gente tem aqui na página 78 o entre. Denota estado de intermédio, cooperação de duas ou mais pessoas ou coisas. Então, vejam aqui, ó. Dijo que o secreto deveria quedar entre nós. E aí está dando um sentido de cooperação. O segredo ele vai ficar entre a gente. Nós vamos guardar o segredo juntos. Mi Instituto de Espanhol está entre um banco e um restaurante. Aqui já está falando de posição. Né? É o intermeio. Ele está entre duas coisas, né? Entre o banco e um restaurante. E olha aqui, ó. Entre nadar e correr, prefiro nadar. E aí eu estou dando o sentido de escolha, de opções. Entre nadar e correr, prefiro nadar. Tá? Então, aí os sentidos que a gente pode estar dando para a preposição entre. Vocês fizeram os exercícios 1, 2 e 3? Eu ainda não fiz. Sara, você levantou a mão. Você tem alguma dúvida? Pode falar ou escrever. Tudo bem, foi sem querer. Mas se quiser perguntar, pode perguntar, tá? Não tem problema. Então, vamos lá. Vamos fazer juntos os exercícios, então? Uhum. Número 1. A. Vamos lá, olha. Llena os espaços com as preposições adequadas. Então, a gente vai ter que pensar muito bem do que está falando a oração. Está falando de ir a um lugar? Está falando de tempo? Está falando de modo? Está dando que sentido que a oração está pedindo aqui? Olha só, marcharemos, tarará, Espanha, tarará, la compañía, nuestros hermanos, conocer a la Mancha. Então, olha só, marcharemos Em. Será? Não é. Aqui eu estou dando um destino. Então, eu vou usar o a. Marcharemos a Espanha. Lembra que eu uso o a para dar indicar a posição para a qual eu estou indo? Marcharemos a Espanha. Aí aqui que eu vou usar o em. En la compañía. E aí? En la compañía. De. Isso aí. De nuestros hermanos. Conocer la Mancha. Então, qual que é o propósito dessa viagem? Conocer la Mancha. E qual que eu uso? Isso. Então, eu uso para conhecer la Mancha. Então, a, en, de, para. B. Nos quedaremos La Paz hacia los días, los festivos, la ciudad.
Então, Para. nós quedaremos... Para. La Paz é uma cidade. La Então Paz é a seria capital da Bolívia. em En. Então, nós quedaremos em La Paz. Hacia los días de los festivos Em de la ciudad. Então, são os festivos de quem? Da cidade. Tá bom? Uhum. C. Tarará, la ventana, se veía todo el pueblo. Tarará, nuestro barrio. Porque aqui está falando assim, de onde eu estou vendo o povo. Então, é uma origem de lugar, né? Origem espacial. Desde la ventana, se veía todo el pueblo. Pueblo de onde? De nuestro. De nuestro barrio. D. La reunión fue las 9 hasta las 10. Y después viajamos avión a São Paulo. Deu uma resposta aí. E aí? Foi entre. Não. Viajamos de avião. Quase. Olha só. La reunión fue. Não, aqui nesse caso não dá para ser entre, porque eu estou falando las 9 hasta las 10. Se fosse entre, seria entre las 9 e las 10. Mas aqui eu usei o hasta, que é o até as 10. Então, eu estou falando desde um ponto de tempo até o outro. Né? Então, eu vou falar aqui de las 9 hasta las 10. Ou desde. Tá bom? Desde las 9 hasta las 10. E depois viajamos. Você falou de, né, Felipe? De avião. Seria de se fosse em português. Mas o que eu falei para vocês sobre meios de transporte? Deixa eu ver. E como é que é mesmo? Que eu uso en. Lembra? Viajamos em avião a São Paulo, né? Que o a, ele sempre dá esse sentido de movimento. Eu estou indo a um destino, né? E ya que no tienes prisa, ¿qué tal si te vienes a comer com nosotros? Com nosotros. Perfeito. Vamos fazer a 2? Completa. Como que fica 2 aqui? Ó? Completa o texto com as preposições del recuadro. Ojo, algumas preposições poderão repetir-se. Então, essa 2 aqui, ela não é muito facinha, não. Então, eu vou fazer junto com vocês. Olha só. Passam rápido por la Rambla. Rambla é avenida. Então, aqui, passam rápido pela avenida. E o pela no espanhol é por. Né? Por lá. Passam rápido por la Rambla. Despacio los árboles. Então, eu passo pela avenida. E como que eu passo nas árvores? De baixo. Sim, mas aí eu estou falando de preposições. Aí, nesse caso, teria que ser entre, né? Entre los árboles. Né? Serpentean caminos de tierra. Entonces, pasan rápido por la rambla, despacio entre los árboles, serpentean caminos de tierra, trepan cuestas empedradas. Trepan é tipo escalar, né? E é encostas empedradas, né? De pedras. Trotam é correr. Trotam. E olha aqui, ó. La banquina é como se fosse acostamento, tá? Então, trotam en la banquina
de uma carretera. Então, eles correm no acostamento de uma estrada perdida. Até aqui, tudo bem? Esquivam olas, então eles esquivam olas. La playa é um lugar. Então, o que eu vou usar aqui? Quem consegue? Em Em la playa, perfeito. Esquivam olas, então eles pulam ondas, ou se esquivam de ondas. En la playa, cruzam puentes, madeira. Madeira é material. O que eu posso usar para falar de material? de Muito bem. Cruzam puentes de madeira. Pisan hojas secas, suben cerros, saltam charcos. Cerros é como se fossem montanhas e charcos, poças. Saltam charcos, atravessam parques, se molestam. Em. Se molestam, eles se incomodam. E eu me incomodo. entre Oi? com Com los autos que não frenam, com os carros que não freiam. Disparam, então correm ou fogem. Um perro é cachorro. Então eles fogem De. Então, de quem perro. ellos se disparam? Ellos se disparam de um perro e correm. Vamos lá. Escutam música que acompanha o ritmo De. sus piernas. Muito bem. De sus piernas. Escutam. Orneiros eu não sei o que é, então não dá pra saber. Orneiros é padeiros. Padeiros? Então não é objeto nem animal, seria uma pessoa. Então, por exemplo, eu escuto a quem? A quem eu escuto? Então, escutam a los horneros. A los... Escutam a los horneros e... De las gaviotas. Não de muda, novo. né? A las gaviotas. Continua, né? Continua. Então, eu escuto, ellos escuchan a los horneros y a las gaviotas, escuchan sus latidos e sua própria respiração. Latidos aqui não é latido de cachorro. Latido em espanhol é batimento. Tá bom? Batimento cardíaco. Escuchan sus latidos e sua própria respiração. Miran hacia adelante, miran sus pies, huelen, cheiram el viento que passou. De. entre Entre. Pode ser entre ou por, né? Para, né? Nesse caso. Para os... Não, seria o por, né? Passou Não, então. por, Para em né? português e por. No português seria pelos, né? Pelos é o pelo eucalipto. Então, ser por ou entre. O entre até encaixa, mas o por é melhor, porque o vento ele passa entre as folhas, né? Enfim. Los eucaliptos. La brisa que salió. Então, salió, tá dando verbo de movimento. Então, movimento, aqui tá querendo falar um ponto de partida, né? E aí eu uso o quê? Naranjo é como se fosse os laranjais, né? Tipo assim. Salió né? De los naranjos. Então, eu estou dando um ponto de partida de onde o vento saiu. Respiram el aire que llega. Outra vez. Estou dando aqui um ponto de partida. Llegan de donde? De los pinos. E entreparam quando passam frente perfeito. Frente a los jazmines. Então, aí essas são as preposições do texto.
Realmente não é um textinho fácil de... Mas aqui que vocês têm que ver. O verbo, o verbo ou a oração, ela tá dando qual sentido? É sentido de movimento em direção a um destino? Ou é um sentido de movimento de uma origem, de um lugar, de ponto de partida? Está falando de companhia? Está falando de um verbo que eu, por exemplo, escute a, né? Está falando sobre a quem eu escuto. Então, é isso que vocês têm que pegar, esse feeling, né? Tipo assim, entender o sentido que o verbo está querendo passar. Tudo bem? Vamos fazer o 3? 3. Bora lá. 3. Marca a resposta adequada. Então, el metro tarda 1 hora. Qual que é? A ou B? Nesse caso aqui é a A. Tá bom? A. De mi casa al teatro. Então aqui de mi casa é o ponto de partida, né? E aí al teatro seria o ponto de chegada. Todos os dias vou al colegio En coche. en coche, porque aí eu uso para meio Automóvel. de transporte, né? É meio de transporte. Eu uso en. 3. El escaparate é vitrine. El escaparate está Atulado. atulado. Então aí, letra B de novo. 4. El portaminas sirve. Então, portaminas é lapiseira. El portaminas sirve Para escrever. para escrever. Então, aqui eu estou dando finalidade do portaminas. E o 5. Siempre juego a la pelota por la mañana. Isso mesmo. Por la mañana. Então ficou A, B, B, A, B. Tá bom? Alguma dúvida, gente, sobre... Não. Não? Tudo certo? Então vamos terminar a nossa sexta-feira jogando um joguinho, né? Vocês merecem. Deixa eu interromper compartilhamento. Eu nem lembro onde a gente parou, né, na semana passada. No básico. Foi no básico, né? Ella come la manzana. Bora lá. Ativem os áudios de vocês aí. Vocês Ela ouviram? come maçã. Ela come a maçã. Come a maçã. Maçã. Muito bem. Ele come uma maçã. Ele come Ele uma manzana. Come una manzana. Ella es una niña. E aí? Ella es Ella. una niña. Es una niña. Você é o menino. Usted es un niño. Usted es un niño. Muito bem. Também não estaria errado falar tu eres um ninho. Porque em Então, algumas regiões, o que acontece? Depende muito de onde a gente está falando. Algumas regiões da América Latina,
o usted é o informal. Por exemplo, você vai na América Central, eles falam em usted. Agora, na maioria dos outros países, o tu é informal, né? Então, tu seria o você, né? Professor, também tem uma diferença entre tu com acento e sem acento, né? Isso. O tu com acento é a pessoa verbal, o pronome pessoal. E o tu sem acento seria o pronome possessivo. Tu caça, tu auto. Entendeu? Vocês Entendi. viram no ano passado, né, a questão da tilde diacrítica, né, que é aqueles acentos que diferenciam palavras que se escrevem igual, né? Usted es una niña. Usted es una niña. Tu és uma menina. Tu eres una niña. Tú eres una niña. Você é uma mulher. Como é que eu falo isso? Tu, Usted es... Vamos ver com o tu, se ele aceita o tu como informal, pra gente descobrir de que país que eles estão falando. Tu eres Aham. una mujer. Aí eu já ia falar minha, aí morreu. Mujer. Professor. Aceitaram aceitou. também. Então eles aceitam os dois, né? Bora continuar, acabar logo com esse Tú básico. comes el pan. Tu come, Come tu pão. comes o pão. Ah, o pão. É aí, por exemplo, que eu não concordo com o Duolingo, porque como que eu traduziria isso? Tu comes el pan seria você come o pão. Porque no português o tu, ele é formal demais, né? Então, dá uns bug assim, que a gente nunca sabe quando que ele tá falando de maneira formal ou informal. Bebo leite. Bebo Bebo leche. leite. Yo como un pan. Nossa, ele é alegre. Yo como un pan. E aí? Eu como Eu. um Como pão. un pan. Ela bebe água. Ella Bebe bebe água. agua. El niño bebe leche. El niño bebe leche. Comes uma maçã. Comes uma maçã. Comes una manzana. Gente, esse básico ele é muito fácil, né, gente? É. Deus é mais. E aí? Tu bebe Peraí. Como é que conjuga? o quê? O Tu tu bebes bebes. Isso. El leite. el leite. Bebes. Certeza, gente? Seria os dedos? Não, tu é. Tu bebes el leite. Não é? É não isso mesmo. Posso falar, verificar? Pode. Será que tem o S mesmo? Tu bebes? Vou colocar então, tá? Tá. Não, pera. Tiramos. Vai, uma votação. Quem concorda em tirar o S, deixa o S. Tu bebes. Deixa eu ver, Pois é. peraí. Analisa a frase toda. Tu bebe leite. Tira o S, porque o bebe seria um troquinho. Ai, professor. Não, acho que tá certo assim. Ai, Tá. mentira. Então, Bebe vamos lá. leite. Vamos. Opa! Não, Tu Por que, bebes professor? la leite. Gente, Ah, leite a gente viu já no semestre do mês Verdade. passado das palavras. Como é que fala? que fica feminino no espanhol. Exatamente. Que no muda. português.
Professor, o senhor não falou nada. Uai, gente, eu dei muita chance de vocês pensarem e repensarem, pô. Nossa, eu tava achando que tava errado o S lá. Era o Bebes, nós estávamos lá encucado com o S. Acredito, gente. Isso foi conteúdo do bimestre passado, hein? Vai. Tu Bebes lá. bebes la leche. Isso Tu aí. bebes la leche. Nossa, pior que tem um pouco de dificuldade isso aí, né, professor? Sim, quem não uns sabe. É uns detalhezinhos, né? Eu quero fazer mais. Foi, a aula vai acabar. Deixa eu interromper aqui. Galera, até semana que vem. Bom final de semana para vocês. Deus abençoe. Beijão. Até mais. Obrigado por terem ficado até o final. Até. Tchau. Falou.